Luiz Nassif, o discurso de ódio e a imprensa canalha. Nassif que eu quero trazer para cá em algum momento. Depois vou trazer uma notícia que também a gente separou aqui no site da Folha TV, gente. Deixa eu trazer aqui para vocês. Luiz Nassif, o discurso de ódio e a imprensa canalha. Tô mandando aqui o roteiro para o nosso queridíssimo Gabriel, o Gabs, para a galera saber o que está acontecendo, meus queridos e queridas. Bora lá. Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, queridos e queridas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui um negócio só. Vamos lá, queridos. 2 membros. Cadê os membros aí para a gente poder seguir, meus caros? Precisamos da ajuda de vocês para fazer bem aqui o nosso trabalho. Vamos ver o que Nassif fala do discurso de ódio. Você acha que a política de ódio começou com o Bolsonaro, né? Ela vem com Serra lá atrás, lá em 2010. A gente vai discutir depois essa questão da pesquisa da Atlas Intel, mas eu me lembro, em 2010, o Serra sai candidato contra a Dilma. Ele entrava nas casas das pessoas, na propaganda eleitoral, né, com a Bíblia, rezando a Bíblia, acusou a Dilma de assassina de crianças por defender o aborto, até que saiu uma nota da Mônica Bergman, feita por uma sobrinha minha, até que era repórter lá, muito boa repórter, com 2 ex-alunas da Mônica Serra, dizendo que ela tinha feito o aborto. Daí isso aí reduziu. Mas, digamos, nessa ocasião, saiu uma pesquisa em Belo Horizonte. Era um rapaz bom de pesquisa, ele montou uma empresa e fazia pesquisas. Eu não lembro se era para a Confederação Nacional dos Transportes, se era para a FIENG. E essa pesquisa dava a Dilma à frente do Serra. Então, aconteceu algo que você vê o que era a ditadura. A ditadura já estava implantada desde o Mensalão. Ele foi denunciado pelo Mauro Paulino, que era do Datafolha, para a Polícia Federal. A Polícia Federal invadiu o escritório dele, pegou... Pedro, não vai rolar uma entrevista com o Reinaldo ou ele cobra cachê? Cara, eu tô tentando, né? Eu tô tentando. Já há algum tempo eu tive algumas conversas, mas, enfim, a bola tá com o Reinaldo. A papelada, tudo, ameaçou. Na época, nós fomos o único veículo. O Nassif vai rolar. Tinham ainda muitos veículos alternativos que defendeu o rapaz e mostrou o abuso. A imprensa inteirinha calada. Mas um abuso sem tamanho. A Polícia Federal entrando lá e levando detido. Um horror. Então, para ver que, digamos, essa questão do autoritarismo que se manifesta agora com o Nunes Marques, aí, o Cássio Conká, começou lá atrás. E quando a gente vê a situação hoje, eu estava vendo outro dia uma gravação do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha dizendo o seguinte: falam muito esse povo da ultradireita, mas tudo começou conosco. Fomos nós que abrimos espaço. Ele abriu espaço para o Centrão, abriu espaço para toda essa tomada da política aí, que tem de pior no país, não digo nem na política, no país, mas mostra por que a ignorância é a marca, digamos, dos países subdesenvolvidos. Você tinha lá uma Constituição que garantia uma certa estabilidade, você tinha uma rotatividade de poder entre PSDB e o PT, filhos das diretas, ambos aí. Em 94, o Lula chegou a propor uma dupla com o Tasso Gereissati. Ele sempre defendeu que os 2 partidos tinham que se unir para ganhar força política. Não é para ganhar eleição, é para ganhar governabilidade, né? Daí veio o Plano Real lança o Fernando Henrique e tudo, e você tem um desmonte da economia, um desmonte irresponsável, né? Que agora a gente está vendo o preço aí. Né? Mas a partir do Mensalão, o jogo muda de figura. Porque o Lula ganha o primeiro governo, ganha a reeleição, que tinha sido introduzida pelo Fernando Henrique Cardoso, consegue eleger a Dilma,
E daí você começa o Supremo Tribunal Federal a ser utilizado da forma mais escancarada possível pelo Joaquim Barbosa. Nós já publicamos muita coisa aqui sobre o que foi o Mensalão. O Mensalão foi o maior esbulho jurídico que eu vi até hoje. Aí. Porque se falava em 75 milhões de reais desviados aí da Visanet pelo... É um sujeito que era ligado, como é que ele chama aí? Ligado ao PT. A gente conversava, na ocasião, com diretores do Banco do Brasil que não gostavam desse sujeito lá, que ele era do comercial, da publicidade do Banco do Brasil e nunca teve espaço para decisões individuais, porque lá é tudo colegiado. E esse pessoal do Banco do Brasil me falava, olha, gente, né, primeiro, a Visanet é um consórcio de 3 bancos. Então, se ele não tinha espaço nem no Banco do Brasil, muito menos aqui. E daí, para poder abater do imposto de renda, eles contrataram um grande escritório de advocacia de São Paulo que constatou que os 75 milhões foram gastos efetivamente, não teve desvio. Daí tentaram criminalizar, falaram, não, o desvio estava no bônus de veiculação, aquilo que as agências recebem de volta dos veículos. Chegaram a anunciar. Teve uma semana aí martelando, o bônus de veiculação. Daí descobriram que o bônus de veiculação eram pagos, os bônus, né, pelos aliados, especialmente pelos grandes grupos de mídia aí, que era a Globo e a Editora Abril. Daí voltaram atrás. E daí o que acontece? O Joaquim Barbosa proíbe que fossem divulgados esses relatórios mostrando que o dinheiro tinha sido aplicado. A Polícia Federal monta uma investigação para tentar derrubar, digamos, esse laudo aí desse escritório de advocacia. O relatório da Polícia Federal diz que não houve desvio, então decreta-se sigilo. Depois, uma juíza de Brasília também entra com uma ação lá, pega um perito, faz o levantamento, não houve desvio. Mas você vê, lá atrás quebraram a perna do PT. Nessa manipulação terrível que ocorreu aí em cima, você teve a decapitação lá do Dirceu, do Genuíno e do Guxiquem, os 3 principais cérebros do PT. E, a partir daí, o PT entra numa defensiva sem estratégia política, entra a Dilma com boas ideias de desenvolvimento, mas sem a estratégia política, e a mídia, essa ignorância monumental, achando que se mantivesse o PT e o Lula, principalmente o Lula, fora do jogo aí, que o poder voltaria ao PSDB. Ou seja, é uma ignorância. Quando eu pego esses colegas jornalistas que entraram nisso aí, nessa campanha terrível, uma campanha de ódio aí, uma campanha de manipulação de informação, que saía de manchete, tentando inventar fatos. Eu lembro o Lula teve uma reunião com o Gilmar Mendes, a pedido do Gilmar Mendes, coordenada pelo Nelson Jobim. De repente sai no Globo, Gilmar diz que Lula, uma semana depois, que Lula o procurou para conseguir aliviar a situação dos presos do PT. O Nelson Jobim ficou indignado, deu entrevista. O que aconteceu na época? Ela teve a reunião, efetivamente, daí uma diretora da sucursal do Globo começou a martelar na cabeça do Gilmar que o Lula estaria falando, dando versões sobre a reunião, e o Gilmar embarcou e deu essas declarações, fora a história do grampo sem áudio, lá, da conversa dele com Demóstenes Torres, tudo. Então, esse espírito de ódio foi se acentuando de uma forma, eu já falei aqui, que eu nunca vi, mas nem no tempo da ditadura. A ditadura tinha todos os seus abusos, nos porões e tudo, mas você não tinha uma imprensa tão canalha. A palavra é forte, mas tão canalha assim. Uma imprensa que pegava qualquer episódio e tentava transformar num discurso de ódio. Eu sei o que eu passei, que eu rompi num certo momento, eu comecei a denunciar esses abusos. Eu 2 vezes quase que sou agredido. O Nassif foi um dos corajosos que denunciou a Veja no caso Veja, em que ele falou como a Veja operou desde a época do Mensalão. É importantíssimo o trabalho dele. Aí em padarias por pessoas insufladas por esse discurso de ódio. Vamos, gente, 2 membros. Eu 3 vezes em casa aí para me depor como testemunha, para depor, para tentar pegar dissidentes da Polícia Federal, absurdos como esse. Obrigado, Gabriel. Eu fui 3 vezes lá
no Paraná por delegados da Polícia Federal, que entravam em tribunais de pequenas causas lá para dar despesa e tudo, né? E acusavam de difamação. Então, não se deram conta, até 2018, quando tiram o Lula da parada, uma decisão terrível do Banco Central, do Supremo Tribunal Federal, mas terrível, terrível. Tão terrível que tem aquele voto da Rosa Weber, para você ver a pressão interna. A Rosa Weber dizendo que era contra a prisão após segunda instância, mas que ela ia recorrer à colegialidade, ou seja, mudar o voto dela para ficar do lado da maioria. Só que o voto dela é um desempate. Se ela desse o voto contra, ela comporia uma nova maioria. E depois teve pesquisas na época lá mostrando que os autores alemães que ela citava lá, ela nunca tinha citado antes nenhum voto. E eram autores que eram utilizados de forma corriqueira pelo Edson Fachin. O Edson Fachin que fazia. Então, e tudo isso por quê? Porque achando que, tirando o Lula da parada, entraria o Alckmin, voltaria. Ou seja, você tem todas aquelas mudanças ocorrendo e entrando a geopolítica pesadamente. Pesadamente. Nós tivemos um período, pessoal, que vamos pegar todas as empresas autônomas brasileiras. O que é autônomas? Sem ligação com o capital americano, com empresas americanas, com fundos americanos. Todas elas atacadas pela Lava Jato. Pega a Odebrecht, uma delação que obrigaram a Odebrecht a pegar os 100 executivos melhores lá, fizeram uma delação que não tinha conteúdo nenhum, porque imagina que uma corrupção com 100 pessoas articulando. E depois foram demitidos da Odebrecht, com, não sei, 10 anos de salário aí garantidos, para quê? Para desmontar a Odebrecht. E depois intervenção de escritórios americanos na Petrobras, na Eletrobras, na Embraer, e tudo isso por quê? Montando um modelo, daí você entra para 64 aí, montando um modelo de voltar à subordinação da economia brasileira ao capital americano. Quando entra Bolsonaro, que permitem aí até a venda da Embraer, fazem aquela maracutaia terrível com a Eletrobras. Então, é um jogo enrolado aí. E agora aparecem os resultados. Né? O que é o resultado? Não é o PSDB voltando ao poder. É o poder entregue ao crime organizado. Eu estava vendo essa questão do juiz aí que mandou prender o jornalista que quase levou tiro da deputada lá, por uma afirmação que, cá para nós, uma afirmação, ele criticando os seguidores da deputada, e o juiz coloca como injúria, difamação, ordena aí uma multa para ele. Então, digamos, esse espírito vigorou durante todo esse período. Foi de 2010, veio o impeachment aí. O impeachment, você tinha advogados aí, juristas aí, defensores da democracia, e todo mundo entrou nessa. A gente consultava juristas sérios, falei, vem cá, pode ter impeachment sem crime de responsabilidade? Não pode. Daí você consultava, tinha um que tem um cabelão branco aí, que eu sempre esqueço o nome dele aí, sempre esqueço o nome dele aí. Ele dizia o seguinte, não, mas ela perdeu as condições de governabilidade. Perdeu as condições de governabilidade porque ficou vulnerável juridicamente. Por quê? Por conta do Supremo Tribunal Federal e por conta dos juristas aí que aderiram a essa tese aí do crime sem responsabilidade. 97, 2 mesmo, então, gente. Bora! É um momento. Daí dá esse resultado. E como é que se reverte isso agora? Como é que reverte isso agora? A gente tem cobrado do Lula aqui posições mais firmes em relação a planos de metas, em relação a pensar o futuro e tudo, mas é um governo, desde lá de trás, aí, que tem o inimigo atrás da porta. Se cochila um pouco aí, você vem um impeachment. E você vê que curioso, né? Quando começou essa tentativa de Lava Jato 2, começou claramente mesmo. O Globo tentou claramente a Lava Jato 2 aí, aquela moça lá, Malu Gaspar e tudo, tentando transformar no... Consegue tirar o Toffoli da relatoria. Você não tinha um ato irregular do Toffoli, mas ficaram martelando 2 semanas. Não, policiais federais estão incomodados. Incomodados vale para tudo, né? Com o Dias Toffoli, por quê? Porque ele estava questionando o vazamento de informação. Daí entra a questão lá do resort dele,
transforma numa questão moral, e entra todo mundo, entrou a imprensa alternativa, todo mundo batendo, e a gente falava, gente, para com isso, vocês não estão entendendo o lance. O lance foi tirar a relatoria do Toffoli e entregar para o André Mendonça. E agora nós temos o André Mendonça e o Cássio com K, que vão ser os ministros principais no período eleitoral. Os dois no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e o Mendonça tocando aí a CPI, tocando a operação do Master aí, podendo... Agora está com menos espaço para manipular dados que nem fizeram. Mas você vê, no segundo dia dele, ele autorizou a quebra do sigilo do Fábio Luiz Lula da Silva. O que apareceu? Sumiu a informação. E a responsabilidade desses levianos aí que permitiram a quebra do sigilo sem ter evidências de participação aí com o Master ou com o INSS. Tudo para manter na manchete aí e direcionar a investigação. Gente. E aí o Nassif botou o dedo na ferida. Teve até gente de mídia progressista caindo nessa, né? Evento da FESP, gente. Especialistas debatem desafios de São Paulo para a próxima década. A Folha TV recebeu essas informações. Vamos trazer para vocês. Concessão de parques e de outros espaços públicos, projetos de requalificação urbana, preservação de patrimônio histórico e mudanças climáticas e seus impactos sobre diferentes grupos sociais que residem na cidade serão temas de pesquisadores, gestores públicos e especialistas em urbanismo debaterão no seminário a gestão socioterritorial na cidade de São Paulo, o visível e o invisível, que será realizado presencialmente no dia 18 de junho, das 14 às 17 horas, na Vila Buarque, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da FESP no YouTube, o FESP-SP Comunica. Esse será o primeiro de uma série de debates sobre o tema que a Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo promoverá com o objetivo de propor diretrizes para embasar governos, formuladores de políticas públicas, gestores públicos e da iniciativa privada na construção de uma cidade compatível com os desafios do século XXI, mais inclusiva e democrática, diz Valéria Cusinato Bonfim, arquiteta, urbanista e coordenadora do evento. As eleições deste ano e o momento geopolítico, com todos os desafios econômicos e de poder que representam, tornam o debate urgente, ressalta Valéria. Para a FESP em São Paulo, há mais de 9 décadas atua na formação de profissionais e na formulação de políticas públicas. Discutir São Paulo é também uma forma de refletir sobre os caminhos possíveis para enfrentar os problemas que afetam grandes centros urbanos em todo o país. E não são poucos os desafios que São Paulo terá que enfrentar para se manter como uma das mais importantes cidades do país e do mundo em termos econômicos e políticos. Eles passam necessariamente pela reflexão sobre como as políticas públicas, projetos urbanos e modelos de gestão influenciam a forma como a cidade cresce, organiza-se e distribui oportunidades entre os seus habitantes. A proposta do evento parte de uma questão central: como construir essa cidade mais inclusiva em um contexto marcado por desigualdades, disputas pelo uso do espaço urbano e desafios cada vez mais complexos relacionados à moradia, à infraestrutura e à qualidade da vida. O debate contará com a participação do vereador e professor da FAU, Nabil Bonduque, a professora Andréa Tourinho, representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, no CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, e docente da Universidade de São Judas, e da professora Luciana Schenck, representante da CAU-USP, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, e docente da USP São Carlos, do arquiteto e urbanista Luiz Corrara, referência em políticas habitacionais e atendimento à população em situação de rua, ligado ao Centro Gaspar Garcia, e do subsecretário de Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, José Policineto, ex-vereador, arquiteto e coordenador do Núcleo de Habitação e Regulação Urbana no INSPER. Cidades. Lançamento do livro São Paulo 2025, Riqueza e Desigualdades. O Nabil é um dos caras que está denunciando o Dark Horse em São Paulo, tá, gente? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar
muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!